Fala, meus nobres do canal Consignado Inteligente, espero que todos estejam bem. A live de sexta-feira chegou, sextou, bebê, sextou, e vocês estão aqui comigo no canal Consignado Inteligente para decifrar o que melhor aconteceu nessa semana, ou pior, né? Às vezes a gente traz notícias aqui que a gente não gostaria de dar, não. Essa daqui é uma notícia que talvez não desagrade a todos e não agrade também a todos, né? Vamos ficar aí numa mureta nesse momento, porque eu quero saber aqui de você no chat se você concorda com esse depoimento de Arthur Lira que a gente vai assistir agora na íntegra. Eu peço para você sua participação, seu comentário, seu joinha, sua inscrição e ativação do sininho das notificações para a gente ter você sempre aqui por perto, porque na verdade esse vídeo é só um pretexto para o nosso grande bate-papo aqui no chat. Como sempre vocês fazem, vocês dão um show aqui no canal Consignado Inteligente, canal que deixa você bem informado. Meu nome é Thiago Parigiani, sou o jornalista responsável pelo canal e estamos aqui sempre atentos, trazendo os conteúdos para termos sempre um Brasil melhor. O nosso foco principal é esse. Vamos ver aqui a matéria da nossa querida Jovem Pan Bauru, tá? Um grande abraço ao pessoal da Jovem Pan Bauru, sempre importante passar as fontes de informação da qual a gente toma, a qual a gente se serve para poder trazer a informação bem apurada para vocês aqui, tá? Vamos adicionar a transmissão, vou deixar eu aqui um pouquinho maior e vamos ouvir os comentários do pessoal que faz sucesso todo dia no Jornal da Manhã, grande sucesso da Jovem Pan Bauru. Ô, Edson, aperta o play, Arthur Lira falando. O grupo de trabalho da reforma tributária foi instituído, ela não terá nenhum tipo de preconceito em rediscutir todas as questões, em revisitar todos os interessados. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Então, esse amadurecimento dessas conversas, elas estarão presentes no nosso dia a dia, nas nossas discussões, e a figura da presidência da Câmara, ela é a salvaguarda institucional de um ambiente de conversa sempre de maneira muito transparente. Lira falando em transparência. E para mostrar a fragilidade, não, Claudio, só mais um complemento dessa fala do Lira ontem, só mais um complemento, quando ele mostra o seguinte: ô Lula, não vem cantar de galo aqui, que você está fazendo tanta besteira aí, você está sem moral. Por exemplo, Lula está falando sobre Banco Central, autonomia do Banco Central, tal. Olha só o recado dado pelo presidente da Câmara, super poderoso em função do número de votos que recebeu, recado dado ao Lula. Mais um. Aperta o play, Edson. E eu falo isso depois de ouvir quase que a unanimidade dos líderes, na manutenção das conquistas que foram tidas nos últimos anos de votação. Nós não teremos retrocessos nos avanços de legislação que nós tivemos com relação ao ambiente de negócios, ao favorecimento do crescimento do empreendedorismo, com a frente parlamentar instalada nos últimos anos, muito importante, que chegou com uma força espetacular. Nós deveremos discutir avanços e não retrocessos com relação à reforma trabalhista. Nós deveremos discutir a preservação de um Banco Central independente, não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de debates, de falas que não agregam, só pioram o ambiente da taxa de juros, dessas situações que precisam ser colocadas de maneira tranquila para a população. Cláudio, o Lira deu todos os recados sem alterar a voz. Lula, fica quietinho, vai pegar bolinha. Sabe o que é? Vai pegar bolinha, Lula. Para de encher as paciências da turma, porque você só está falando besteira, você só está contribuindo para o caos, falando de Roberto Campos Neto e Banco Central. Você contribui para o caos ao incentivar a invasão de terra. Você contribui... Veja, ele está contribuindo para o caos, o Lula, e já está recebendo recados do presidente da Câmara, que pode, entre outras, colocar na mesa um pedido de impeachment do presidente da República.
caso a comissão parlamentar mista de inquérito apure ações, omissões, prevaricação deste governo que aí está, Cláudio. Está dado o recado. Só que, quando a gente fala de Arthur Lira, a gente está falando de um raposão, a gente também está falando de quem manda um recado para o Lula do seguinte: ô Lula, você não é nada ainda, hein, bonitinho? Precisa abrir a caixinha de ferramenta, a malinha de dinheiro, porque agora você vai ter que negociar, como o Zé Maria Trindade disse ontem, negociar no varejo. E no varejo é mais caro. Mas não é assim? Você não vai lá e compra no atacado, é mais barato que no varejo? Fechar um partido, porteira fechada, é muito mais barato do que agora ir deputado por deputado para tentar 257 votos para aprovação simples. 308, está longe demais disso acontecer, Cláudio. Você lembra em que ano que foi o primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro? 2019. Em 2019, no primeiro ano, ele botou como meta aprovar a reforma previdenciária. E aprovou. E o pessoal que era contra ele falava que ele não ia aprovar e que se ele não aprovasse, o governo Bolsonaro acabava no primeiro ano. E ele aprovou com folgada maioria constitucional, maioria qualificada, que é os 308 votos. Então, o governo Lula, ele está perdido e o presidente do Congresso está deixando bem claro. E ele falou ali na Confederação do Comércio, em São Paulo, do lado dele eu reconheci ali o Afife Domingos. Então ele está falando para o setor do negócio. Por isso que ele falou que a reforma trabalhista não vai retroagir. Ou seja, Lula, você está aí cantando de galo para os teus petistas que vai mudar a reforma trabalhista? Faz o L de Lira. Ou compra todo mundo, né, Cláudio? Faz o L de Lira. Não, porque se comprar todo mundo, nós vamos encher Brasília com milhares e milhões de pessoas. A maioria das pessoas vai defender que os direitos devem ser garantidos para todos os lados. A justiça trabalhista antes não precisava provar o que o empregado falava. Ele falava mentira que quisesse. Aí você tinha que provar que era mentira. Agora não. Com a reforma trabalhista, no processo trabalhista, o empregado tem que falar alguma coisa e tem que provar o que ele está falando. Só isso cria uma regra de justiça melhor. Então, o Lira falou que não vai ter retrocesso, por exemplo, nas leis recentes do Banco Central. O Lira comentou que não vai ter retrocesso em grandes coisas que o Lula está falando que vai fazer. O Lira está avisando o seguinte: Lula, aqui é tudo com transparência. Ou você faz uma base majoritária no Congresso, e o Pitoli falou a verdade, custa muito caro, porque tem um monte de deputados... Zé Maria Trindade falou. Zé Maria Trindade fala, tem deputado que cobra muito caro em benefícios e vantagens, em cargos dos seus estados, cargos em Brasília, e rachadinha, e verba para projeto. É um esquema assim, impressionante. E o Lula não liga de pagar não, viu? Vou deixar bem claro. Né? O Lula não tem menor problema de pagar esquema para quem for. Sabe por que o Lula não tem problema? Porque o dinheiro sai do bolso dele. O dinheiro sai da educação do teu filho, do teu neto. O dinheiro sai da saúde pública do teu filho, do teu neto, da sua. O dinheiro sai do INSS, que tem lá aquela 30% do valor do INSS é desviado para pagar receitas do Tesouro Nacional e arranca de todos os aposentados do Brasil. O Lula apoia arrancar dinheiro de aposentado para ficar bancando o Tesouro Nacional. O Lula apoia que vá tirar dinheiro público para subornar ou para fazer esquema com a base do chamado presidencialismo de coalizão, de dinheiro que vai ajudar na segurança pública, que você precisa para não ser atacado, no transporte público. O Lula não liga para você. Faz o L de Lula quem acreditou nele. E faz o L de Lira para quem está vendo que o Lula agora, meu irmão, tem que ficar de joelho. O Lula não dura 4 anos. Vamos assistir isso daí. O Lira já sabe e já está avisando todo mundo. 10h18. O Alexandre Pop está ali em Franca. O Pingo, ouve essa. Ele diz que está em Franca ouvindo a gente e torce para o Norusca subir para 1.
Ô, Ale, obrigado, querido. Desejo tudo de melhor para você. Obrigado pela sua audiência. Bora. Deixa eu ver quantos likes ali. Vamos a 9 mil likes, por gentileza. 13 mil pessoas acompanhando. Vamos ali a 9 mil likes. O Alex, antes da próxima informação, que eu peço para que você já prepare, por gentileza, tem uma participação de uma ouvinte. Cadê aqui? Tá aqui, ó. A Martinha Simão, pedindo para a gente falar sobre as águas do Rio São Francisco, da transposição. Eu vi um vídeo esse final de semana, Martinha, e eu devia ter separado para veicular aqui. Cláudio, a gente sabe que o tamanho da obra da transposição do Rio São Francisco é uma obra gigantesca. Faraônico. 9 mil likes? 9 mil Muito likes. bom. Vamos a 10 mil likes, Vamos para 10 mil likes, vamos lá. 13 mil pessoas ouvindo. Vamos para 10 mil likes e para 1.411.000 inscritos. Vem com a gente, vem com a gente. Cláudio, e nós sabemos que a engenharia, ela tem nos seus projetos, né, excelência para que ele seja um projeto que cumpra, que atenda às expectativas da sua A efetividade. engenharia enfim. busca fazer de maneira artificial e técnica a perfeição dos atos que Deus faz. Exato, boa, O nome obrigado. Cláudio. de exatas foi criado por Descartes, René Descartes, que ele falava que ele era uma pessoa que tinha tanta fé em Deus que ele queria copiar Deus. Ele queria fazer ex acta Dei, os atos externos de Deus. Daí surgiu o termo exatas. O que você está falando é isso. A essência da engenharia é buscar essa excelência, essa perfeição. Muito obrigado, com Cláudio. cálculo, com estudo. Vivendo e aprendendo, meu professor. Cláudio, aí é o seguinte, dá para imaginar que as obras de transposição do Rio São Francisco foram feitas para receber água, certo? Claro, com certeza. Então o cara fez aquela obra, concreto nas barrancas, não sei o quê, nos taludes, blá, 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 água. Está seco. O que você acha que já começou a acontecer? Racha tudo, arrebenta tudo. Porque a temperatura de noite e de Exato. dia muda muito, dilatação dos corpos, a água gera o equilíbrio térmico e garante uma Exato. e além do que a infiltração da água. Meu, O que você acha que está acontecendo? Isso daí. Já está rachando. Então já tem que acionar o Ministério Público, já tem que entrar com ação popular ali, porque o abandono que está sendo praticado, tem algum agente público ou vários responsáveis por esse abandono, tem que já acionar. Tanto o Ministério Público pode fazer isso, com a ação civil pública, qualquer cidadão com título de eleitor pode entrar com uma ação popular, porque está perdendo dinheiro público ali, e qualquer entidade, ONG, que tenha dentro dos seus estatutos defesa do meio ambiente, coisas, recursos hídricos, pode entrar com uma ação civil pública também. Se você tem dúvida, entre em contato aqui com a Jovem Pan News Bauru, a gente te orienta. 10 horas e 21 minutos. Muito bom, muito bom. Tenho ressalvas aqui, a opinião nossa do. Deixa eu fechar aqui, né, para a gente conseguir conversar direitinho. Quem concorda, hein? Quem concorda que o Lula não tem força para provar nada? E eu vou deixar minha opinião em relação ao Rio São Francisco aqui também, e não é muito legal, não. Talvez vocês aí não gostem muito da minha opinião que eu tenho para essa obra de transposição do Rio São Francisco. Mas o que você acha? Será que o Lula realmente vai enfrentar uma barreira? Eu trouxe aqui uma matéria antes de começar as nossas opiniões aqui no canal Consignado Inteligente. Peço que você que chegou agora, deixe aí o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe para outras pessoas tenham acesso. Na verdade, a política antigamente era uma coisa que eu não curtia muito, sabe? Assistir matérias políticas e tudo mais. Só que estamos vivendo num momento de transição e essa linguagem política mudou, né? E aí é onde eu me integro, é onde eu consigo vir aqui traduzir situações políticas para você que talvez era como eu, porque mesmo sendo jornalista, tinha um linguajar político, um politiquês, que impedia. Você via a matéria lá no Jornal da Globo e blá, 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 e quando terminava você não entendia nada. Hoje você está entendendo. Os veículos de comunicação estão mudando graças ao YouTube que está aqui. E para você que tem essa dificuldade de compreender as situações políticas, é por isso que estamos aqui, para traduzir toda essa situação para você que não está entendendo o que está acontecendo. A gente vem aqui e fala o português claro, assim como você conversa aí com os seus amigos em casa, num churrasco. Essa é a forma que a gente vem trazer as informações aqui. Gosto muito do jeito que o Alexandre Pito ele traz aí da Jovem Pan Bauru e também os comentários do Cláudio Cofani, né, que é advogado, mas a gente vem aqui para dar aquela lapidada final e trazer para vocês a situação. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela, ó, vem comigo, a gente deixa aqui online preparadinho, a fala do Lira é bom, né?
do Lira foi um pouquinho mais complexa, tá, do que simplesmente falar que o Lula não vai ter a base. Por que ele fala isso aí? Porque o Congresso está de um jeito que nunca esteve, nem na época do Bolsonaro, esteve tão centro-direita como agora, né? O Bolsonaro não pegou a Câmara e o Senado a centro-direita, pegou a centro-esquerda, né? Por isso que ele quis se aliar ao centrão, porque senão ele não ia aprovar nada, porque o Congresso estava mais esquerda do que direita. Então está aqui a matéria do UOL. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPA Alagoas, afirmou hoje que os rumos políticos... Deixa eu só ver se meu som está ok aqui, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu deixar a matéria maior aqui em xeque, em tela aqui em destaque para vocês. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou hoje que os rumos políticos começam a ser definidos agora que o carnaval passou. Nós já estamos em março, carnaval ainda falando. Porém, o governo federal não tem votos suficientes para aprovar projetos. Ele deu as declarações durante o evento na Associação Comercial de São Paulo. O que Lira disse no evento? Lira declarou que o caminho político brasileiro não tem um rumo definido e que isso começa a ser traçado a partir dessa semana, com reuniões entre líderes partidários e deles com a coordenação política do governo federal. Na visão do presidente da Câmara, pacificar o país é prioridade e a estabilidade ocorre quando há acordos entre partidos de centro. Mais uma vez, ele vendendo o centrão para o presidente já, mas não tem outro jeito de governar senão se aliando com essa panela do centro, né? A gente já percebeu. O Bolsonaro entrou com um discurso que também não faria essa aliança e acabou fazendo. Ele ainda disse que o eleitorado elegeu um presidente com um perfil diferente do Congresso, que seria liberal. Nós vamos ter um termômetro claro de como as coisas funcionarão dentro do Congresso Nacional. A Câmara também avaliou que a frente ampla da campanha de Lula do PT e a composição ministerial do petista não surtiram efeitos em votos para a base governista no Congresso. Segundo Lira, nós teremos um tempo para que o governo se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara, nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Então, para traduzir em miúdos, é o seguinte: temos hoje 27 senadores, 513 deputados, mais da metade desses deputados são direita, tá? E dos senadores também. Então, o Congresso está centro-direita, posicionado centro-direita. Se o Lula não fizer aliança com o centro, ele vai só tomar toco nos projetos que ele precisa aprovar. Então, ele tem que se aliar ao centro e, mesmo assim, contar com a sorte de converter alguns votos da direita para que as pautas que ele julga importante, agora no momento é a reforma tributária, e aí o Cláudio Cofani traz, né, que o Bolsonaro, mesmo não tendo a maioria, né, do Congresso, ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, logo de cara, no primeiro ano de mandato, que o pessoal achava que... Cabelinho rebelde aqui. Que o pessoal achava que ele iria cair, né? Assim como estão falando aí que o Lula também não dura os 4 anos. Eu acho muito precoce, acho que tem que esperar um pouco mais, temos que aguardar essa estabilidade do governo, temos que aguardar eles entrarem num plano de ação de fato, né? Porque até agora não governou, mesmo. Deixa eu só dar um ajuste aqui na minha configuração do plano. Isso, agora ficou mais bonitinho, né? Vou deixar assim, arrumadinho. E por esse motivo eu acho precoce, né? Falar de impeachment, acho precoce falar que ele não dura 4 anos, acho uma questão muito extrema a gente ficar aqui tentando derrubar um governo que acabou de assumir. Vamos deixar as coisas acontecerem, porém acho muito difícil, acho que o Lula não esperava que ele cairia de paraquedas aí com 78 anos de idade, numa situação de pegar o país mais uma vez, como ele pegou 2 vezes já, mas numa situação completamente oposta, com um país com os olhos não abertos, mas arregalados para a situação política. Então, discordo quando ele fala que o Lula vai conseguir tirar dinheiro do aposentado, tirar dinheiro daqui ou dali, porque o povo está com o olho muito aberto para isso não acontecer. E ele já fez a grande burrada de inflar ministérios quando chegou e assumiu o poder. Ninguém chega numa casa, eu brinco aqui com os meus amigos, que você assume uma casa sabendo que essa casa tem dívidas e você fala assim, vou colocar uma TV de plasma de 70 polegadas em cada cômodo, e aí a hora que começa a chegar esses boletos você vai e não compra ração para o cachorro dessa casa. É mais ou menos assim que eu me sinto. Eu me sinto um grande cachorro aqui nesse país, essa é a verdade, que se eu for depender do governo, a minha ração seria de péssima qualidade. Então o que eu falo para vocês não esperemos da carreta furacão, né, uma
abundância de recursos assim, mas também não esperemos que eles consigam roubar, né, como foi feito lá atrás, porque eu acredito que o que passou, passou, né, foi colocada uma nova oportunidade aí para esse senhor septagenário, né, quase octogenário, e eu acho que no fim da vida dele ele não vai querer criar mais uma rusga. Muitos falam que é um Lula rancoroso, é um Lula que está bem reativo, né, nos bastidores, aí com quem conversa com ele. Muitos falam do plano do Alckmin, de tentar dar uma rasteira no Lula. Vamos ver o que acontece, né? Vamos aí torcer para que o estrago seja o menor possível e que, se a gente conseguir sobreviver aos 4 anos, a gente tenha uma direita um pouco mais organizada, que não dê a brecha de perder a reeleição, como foi feito com o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Perdeu aí, coisa que nem a Dilma tinha conseguido fazer, perdeu uma reeleição. Então, a nossa direita, o grande problema é sempre a desorganização. Não dá nem para comparar a organização política do Lula com a organização política da direita brasileira. O Lula, ele antes de entrar no poder, ele perdeu muitas vezes. Eu acho que isso é que fez o Lula se tornar esse político casca grossa como ele é e sabichão, né, dominador desse ambiente político, que não aconteceu com o Bolsonaro. Apesar de ser um político cascudo, com vários e vários mandatos de deputado, Bolsonaro ganhou a presidência meio que de uma forma inesperada. E aí, com isso, se esqueceu de renovar o contrato e de trabalhar esses 4 anos, mesmo com a pandemia, que foi muito sofrida, e nenhum governo atravessou nada parecido. Ele esqueceu um pouquinho de fazer coisas como a esquerda tem feito, populista, governo populista. Vai lá o Lula, dá o braço para o Alckmin vacinar, né, enquanto o Bolsonaro foi anti-vacina, mesmo tendo comprado a vacina, falava que não ia se vacinar, e aí agora veio a carteirinha de vacinação dele comprovando que vacinou. Então, o presidente vacilou e deu a brecha para a esquerda retomar o poder. Então, soframos agora, mas não em silêncio, porque você participa aqui no nosso chat, deixa a sua opinião, mesmo se você não estiver gostando do que eu estou falando aqui, pode tacar um joinha para baixo que eu aceito a sua crítica e quero a sua sugestão, tá? Estamos aqui juntos, sempre, firme e forte. Se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva, deixa o seu joinhão, ativa as notificações do sininho e vamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal, sempre trazendo a notícia de forma imparcial, com a nossa opinião também, para não ficar em cima do muro, mas sempre deixando você destilar a melhor forma de digerir essa notícia que você acaba de receber. Quanto ao Rio São Francisco, não é novidade para ninguém, né? O que o governo faz é obra para entregar, não é obra para durar. Seja aí na sua cidade, no seu município, você pode perceber que o asfalto é uma porcaria. Asfalto agora, daqui a pouco abre de novo. Normalmente dura 4 anos, né, o asfalto. Você pode observar que dura 4 anos pelo menos o asfalto, que é para vir o próximo gestor e aí pega dinheiro público de novo para tapar aquele buraco. Se tivesse uma malha asfáltica boa, como temos na Alemanha, como temos em países da Europa, que aguenta lá frio, neve, calor, né, e é uma situação que você fez a obra ali, dura décadas, não teria esse gasto excessivo. Mas a gente sabe que o pobre sempre gasta mais do que o rico, e o Brasil, em relação a esses países, é um país pobre ainda e acaba não sendo inteligente ou não tendo pessoas inteligentes na parte da engenharia para comprar uma manta asfáltica que seja mais cara, porém que dure o dobro do que dure essa e não custe o dobro do que custa essas porcarias. Estou falando de manta asfáltica, no caso lá é a barragem do Rio São Francisco, né? E fizeram mal feito e agora está infiltrando água. Uma barragem de rio infiltra água, é o chute naquele lugar, né, meu amigo? É complicado mesmo. O que você acha? Você acha que o governo Lula vai ter dificuldade lá, segundo o Lira? Lira é político experientíssimo, está tentando dar uma aula para outro cobra criada, que é o Lula, para ele entender que se ele colocar projetos na mesa nesse momento, ele vai levar toco. Você concorda que o Lira está certo? Você não concorda? Deixa aí na nossa enquete a sua opinião, o seu comentário, o seu joião. Esteja sempre com a gente aqui no canal Consignado Inteligente. Valeu, gente. Obrigado.